Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, do município de Imperatriz, Maranhão. Na aula de hoje, a gente vai fazer a finalização da unidade 1, ou seja, a gente vai fazer um apanhado geral, um resumo de tudo que a gente viu ao longo da unidade 1. E qual era o título que tinha lá no início da unidade 1, na primeira página da unidade? Como o corpo humano funciona. Então, ao longo da unidade, a gente viu todas as estruturas que compõem o corpo humano e como essas estruturas funcionavam e interagiam entre si para manter o organismo funcionando, certo? Lembrem que na nossa primeira aula a gente falou sobre célula, depois a gente falou de tecidos, órgãos, sistemas e por fim a gente falou de organismos para ver como esse organismo funcionava. E a gente falou do ser humano em específico. Então a gente viu que a célula é uma unidade básica de estrutura e funcionamento dos seres vivos, conforme eu falei para vocês. Célula é matéria de estudo do sexto ano. A gente apenas retomou aqui para dar sequência nos níveis de organização, que a gente também vê de forma bem simples lá no sexto ano. Então, a célula, para um indivíduo ele ser considerado ser vivo, ele tem que ser formado por células. É por isso que a célula é a unidade básica de estrutura e funcionamento. Para ter as outras estruturas, como tecidos, órgãos e sistemas, é necessário que tenha células no corpo. Um conjunto de células semelhantes com uma determinada função específica, a gente vai ter o que é chamado de tecido. E lembrem que a gente viu o conceito de tecido e viu quais eram os tecidos. Então, quando eu falo para vocês um conjunto de células específicas, semelhantes, com uma determinada função, vai formar um tecido. E esses tecidos, a gente vai ter quatro tipos principais nesses organismos, nesses seres vivos, que é o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Lembram desses quatro tecidos? E aí o que acontece? Cada um desses tecidos vai ter as suas classificações. Por exemplo, o tecido epitelial. O tecido epitelial nós podemos ter ele como tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Quando eu falo de tecido epitelial de revestimento, ele vai revestir o nosso corpo, revestir a cavidade dos órgãos. Porque a gente tem uma camada de células epiteliais que vão revestir esses órgãos, dando ali proteção. A mesma coisa com a nossa pele. A nossa pele é um tecido epitelial, a camada mais externa, porque vai ser células epiteliais revestindo o nosso corpo. É por isso que ele é dito tecido epitelial de revestimento, porque ele vai revestir. A função principal desse tecido de revestimento é proteção. Proteção do nosso corpo. E o tecido epitelial glandular? As células epiteliais elas vão formar glândulas e essas glândulas vão produzir secreções, algumas substâncias que vai estar sendo secretada dessas glândulas. Por exemplo, o suor. O suor é uma secreção de uma glândula de tecido epitelial. Outra coisa, as sebáceas, glândulas sebáceas que produzem o sebo, vamos dizer assim, no popular. Então, tanto as glândulas sebáceas quanto as glândulas sudoríparas, elas estão no tecido epitelial também. E são um tipo de tecido epitelial, glandular, neste caso. Uma outra classificação é o tecido conjuntivo, que eu particularmente considero ele como mais complexo. Por quê? Porque ele tem o tecido conjuntivo verdadeiro e propriamente dito, e temos os tecidos conjuntivos especiais. A gente viu que o tecido conjuntivo é um tecido conjunto, formado por vários tipos de células, e que a função principal dele é principalmente unir um tecido ao outro, ligar um tecido ao outro. É um tecido de preenchimento. Ele vai estar ali unindo tecidos. Por exemplo, vai ter tecido conjuntivo ligando a nossa pele ao nosso tecido muscular.
Então, vai ser uma ligação entre tecido epitelial e tecido muscular. A gente vai ter, por exemplo, como tecido conjuntivo, o tecido sanguíneo, a gente vai ter o tecido adiposo, que são as células de gordura, a gente vai ter o tecido conjuntivo verdadeiro, é, deixa eu ver outro tecido conjuntivo, é, cartilaginoso e tecido conjuntivo ósseo. Todos esses são tipos de tecido conjuntivo. Então, a gente tem aí vários tipos de tecidos especiais, que é o sanguíneo, cartilaginoso, ósseo e adiposo. Por exemplo, o adiposo ele vai estar ali entre a pele e o músculo, células de gordura, funcionando como isolante térmico, reserva de energia. Então, o tecido conjuntivo ele é bem complexozinho porque ele tem várias classificações. E a gente nem viu todos os tecidos conjuntivos porque são bem complexos e não são matéria de estudo no ensino fundamental, e sim no ensino médio. Um outro tipo de tecido é o tecido muscular. Esse a gente viu as classificações: tecido muscular liso, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular estriado cardíaco. A gente viu que o muscular liso ele vai estar presente em vários órgãos de contração involuntária. Vimos que o muscular esquelético, estriado esquelético, ele vai estar principalmente aderido aos ossos através de tendões, fazendo com que, associado aos ossos, ao tecido ósseo, faça a produção de movimentos, é, manutenção de postura do corpo dos seres vivos. E o tecido estriado cardíaco, a gente sabe que ele vai ser encontrado apenas no coração. E também tem contração involuntária. Ao contrário do tecido muscular estriado esquelético, que tem contração voluntária, certo? E por fim, a gente tem o tecido nervoso. Esse tecido nervoso é que vai fazer a parte ali fazer o centro, é o centro de comando, né, do organismo, que vai comandar todas as funções ali através de impulsos nervosos e captação de estímulos, certo? Então, conforme a gente viu os tecidos, a gente viu que tem esses tecidos principais aqui, esses quatro tecidos básicos. Então, a gente viu que um conjunto de tecidos pode formar um órgão. O que isso quer dizer? Que um determinado órgão ele vai ter mais de um tipo de tecido. Ele pode ter tecido epitelial e conjuntivo, pode ter tecido epitelial, conjuntivo e muscular, pode ter tecido muscular, epitelial e nervoso. Então, são vários tipos de tecidos que vão formar um órgão. Por exemplo, eu tenho o fígado. O fígado eu vou ter tecido epitelial, vou ter tecido muscular, vou ter tecido nervoso, vou ter tecido conjuntivo. Então, são vários tipos de tecidos que vão formar um órgão. Ou seja, o que são órgãos? É um conjunto de tecidos com uma função específica. Por exemplo, o coração. Eu vou ter vários tecidos ali. Qual a função? Bombeamento de sangue. Estômago, função digestão, digestão química dos alimentos. Então, os órgãos, eles são formados por vários tipos de tecidos e têm uma determinada função, uma finalidade. E essa finalidade ela vai dar dentro de quê? Dentro de um sistema. Por que um sistema? Porque um sistema é um conjunto de vários órgãos, um conjunto de vários órgãos para um determinado fim específico, uma determinada função específica. Quando eu falo coração, quando eu falo estômago, são órgãos isolados, mas essas funções que eles desempenham, elas vão ser importantes para quê? Para o funcionamento dos sistemas. Aí a gente vem sistema circulatório, sistema digestório, aí tá aqui, ó, sistema digestório realiza a digestão dos alimentos. É só o estômago que vai fazer isso? Não, não é só o estômago. São vários órgãos em conjuntos. Então, um sistema é um conjunto de órgãos. Por exemplo, o sistema digestório, com a função de digestão dos alimentos. Vai envolver a boca, os dentes, a língua, glândulas salivares, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado, reto, ânus. Todos esses órgãos fazem parte do sistema digestório. E a função aqui digestão dos alimentos. Um outro sistema, sistema respiratório.
Sistema respiratório vai ter pulmão, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, as narinas. E qual é a função? Responsável pela captação do gás oxigênio e a eliminação do gás carbônico, é o que a gente chama comumente de ventilação pulmonar. Ou seja, fazer com que o oxigênio entre no organismo e fazer com que o dióxido de carbono, o gás carbônico, ele saia do organismo. Isso vai ser feito, essas trocas gasosas, lá nos alvéolos pulmonares. A gente viu isso quando estava falando de sistema respiratório. Um outro sistema, cardiovascular. Conforme eu falei para vocês, não é só o coração que faz parte, tem uma função isolada. É um sistema, ele faz parte de um sistema. Qual o sistema? Cardiovascular, com a função de levar o sangue para as diversas partes do corpo, fazer o bombeamento de sangue realizado pelo coração, mas fazer com que este sangue chegue até todas as células rico em oxigênio e depois volte rico em dióxido de carbono, é necessário ter os vasos sanguíneos, as veias, as artérias, arteríolas, vênulas, capilares sanguíneos. Um outro sistema é o sistema urinário, que a gente vai ter aí bexiga, rins, uretres, todos envolvidos com a filtragem do sangue para retirar as impurezas, retirar a sujeira, fazendo com que o organismo ele não fique intoxicado com as toxinas que estão presentes nos alimentos ingeridos, por exemplo. E um sistema associado ao sistema urinário, que pode até ser considerado sistema geniturinário, é o sistema genital. O sistema genital ele está relacionado com a reprodução e com a produção de alguns hormônios, que a gente viu também. Por exemplo, o sistema genital masculino produz a testosterona. Sistema genital feminino produz estrógeno e progesterona, que são os hormônios femininos. Então, e além disso, tem também a reprodução, com a produção de gametas. O sistema genital masculino vai produzir espermatozoides e o feminino vai produzir os ovócitos, os óvulos. Então, a gente tem também aí sistema genital, com vários órgãos envolvidos, testículos, pênis, glândulas associadas ao sistema. No caso feminino, a gente vai ter vaginas, ovários, o útero e as glândulas ali associadas, então todos fazendo parte aí do sistema genital, certo? Então, todos esses sistemas aqui, um conjunto de sistemas funcionando, eles vão fazer o quê? Vão fazer um organismo. E aí a gente vai ter, no caso, o ser humano. Todos esses sistemas funcionando fazem com que o organismo tenha todos os sistemas do corpo agindo de maneira integrada. Essa maneira integrada de agir é propiciada pelo quê? Pelo sistema nervoso e sistema endócrino, que nem foi colocado aqui, ó. Então, a coordenação de todos os sistemas, ela é feita pelo sistema nervoso e sistema endócrino. Então, nervoso e endócrino vão fazer o quê? A coordenação, de modo que todos os sistemas eles trabalhem em conjunto, mantendo a saúde do organismo. Lembrando que o organismo ele trabalha com captação de estímulos e resposta através de impulsos nervosos. O sistema endócrino ele trabalha através da produção e liberação de hormônios. Certo? Finalizamos nossa aula por aqui. Espero que tenha dado para entender, ter feito uma boa revisão aí de tudo. Tenham todos um bom descanso, bons estudos e até a nossa próxima aula.